Efésios 2, de 1 a 10. Como nosso irmão disse, o tema é deixamo-nos de viver as coisas deste mundo para alcançarmos a graça da salvação de Deus. E vós, outros, estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados que cometeste outrora, seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos rebeldes. Também nós todos éramos deste número, quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e das concupiscências. Éramos como os outros, por natureza, verdadeiros objetos da ira divina. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência dos nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. E por graça que fostes salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar no céu com Cristo Jesus. Ele demonstrou assim pelos séculos futuros a imensidão das riquezas de sua graça, pela bondade que tem para conosco em Jesus Cristo. Olha que coisa linda, versículo 8. Porque é gratuitamente que foste salvo mediante a fé. Isto não provém dos vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém vos glorie. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo para as boas ações que Deus de antemão preparou para que nós a praticássemos. Palavra do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, que palavra maravilhosa, né? Que Deus nos deu neste momento. E deixemos-nos de viver as coisas deste mundo para alcançarmos a graça da salvação de Deus. Coisa bonita. Eu tive o mesmo sentimento que a Glaucione teve, né? Eu estava lá em casa preparando e quando o núcleo tem um sentimento, ele passa isso para os pregadores, né? E aí o sentimento era a visualização de Nossa Senhora tocando em pessoas, né? Pessoas abatidas, né? Eu tive o mesmo sentimento, então é coisa do Espírito Santo mesmo. Ele queria, não que fosse no final igual eu ia fazer, mas no início, né? Como que é bom você estar em sintonia, em conexão com o Espírito Santo. E pessoas andando por uma estrada deserta, desorientadas, sem sentido. Hoje, meus irmãos, minhas irmãs, quantas pessoas que vivem sem sentido, sem vontade de viver, quantas pessoas que têm vontade de se matar, de tirar sua própria vida. O núcleo rezando, com certeza, essa palavra é para alguém de nós que aqui, ou alguém que está na nossa casa, que poderia estar ouvindo. Então, o Monsenhor Jonas Abib, acredito que é o futuro santo da igreja, o fundador da Canção Nova, ele disse assim: Jesus faz de tudo para não perder você. Jesus, meu irmão, minha irmã, faz de tudo para não perder você.
Por isso, eu não posso me perder. Olha que coisa linda! Jesus faz de tudo ao ponto de morrer na cruz por meus pecados, pelos seus pecados, e por isso eu não posso me perder. Existe um livrinho chamado Imitação de Cristo. Se você puder, compre. Se for uns R$20 nas livrarias católicas, depois da Bíblia, é o livro mais lido do mundo. Muitos santos, Santa Teresinha, São Padre Pio e muitos outros santos leram esse livro. E diz assim: isso é muito sério. Em todas as tuas ações, em todos os teus pensamentos, deverias comportar-te como se tivesse de morrer hoje. Se tua consciência estivesse tranquila, não temos muito medo da morte. Seria melhor cuidar, evitar o pecado, que fugir da morte. Se não estamos preparados hoje, como estaremos amanhã? Você já parou para pensar nisso? Se eu não estou preparado hoje, se eu não estou buscando hoje, como que eu vou buscar amanhã? E o padre Santo Agostinho, ele disse assim, Santo Agostinho de Hipona dizia: o que é o pecado? Nós ouvimos na palavra, o tema é: deixemos de viver as coisas deste mundo para alcançarmos a graça da salvação de Deus. E aí ele diz: o que é o pecado? O pecado é o motivo da sua tristeza. O que é o pecado? É o motivo da sua tristeza, diz um santo, um homem que foi pecador igual a eu e você, que teve os seus vícios, que teve as suas dificuldades. O que é o pecado? Pecado é o motivo da sua tristeza. A pessoa no estado de pecado, meus irmãos, minhas irmãs, ela fica... Olha o que aconteceu aqui, a visualização, Nossa Senhora tocando pessoas abatidas, pessoas andando uma estrada deserta, desorientada, sem sentido. E o que é pecado? É o motivo da nossa tristeza. E ele continua: deixa a santidade ser o motivo da sua alegria. Amém? Coisa linda, né? Deixa a santidade ser o motivo da sua alegria. E aqui diz no parágrafo 1849, o catecismo, levanta aí, Dora, fazendo um favor, o catecismo, aquele amarelinho ali, olha lá para trás, na Dorinha lá. Todo católico tem que ter, tem piquititinha, que lá é porque você passa dos 60 e tem que ter uma letra maior, né? Mesmo com óculos. Então, 1849, o pecado é uma falta contra a razão, a consciência reta, é uma falta contra o amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, 13, que saiba que Deus limita o nível da tentação que você enfrenta. Não sobreveio tentação que ultrapasse as forças humanas. Deus é fiel, não permitirá, diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, 13, não permitirá que sejais tentados além das suas forças. Então, Deus, Ele é tão misericordioso que Ele limita
o nível de tentação que você enfrenta. Deus é justo, por isso não lhe permitirá fazer algo que você e eu não possa suportar. Se Deus sabe que eu consiga carregar 10 quilos, Ele não vai deixar que eu carregue 15. E no Catecismo, novamente, no parágrafo 982, diz assim: não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Mas ele continua: desde que seu arrependimento seja sincero. Eu me arrependi, ela me perdoou, mas você se arrependeu? Eu me arrependi? E continua no parágrafo 1458, quem confessa os próprios pecados já está agindo em harmonia com Deus. Quantas vezes nós vemos pessoas que só confessou quando fez a primeira comunhão, quando casou, quando fez a crisma? Será que a gente só peca nesse período e a gente não peca mais? Então, irmãos, um dia desse uma amiga minha me ligou, a Kelly, que veio pregar aqui. Eu disse, pelo amor de Deus, estou te ligando. Eu falei, Kelly, estou confessando. Aí ela falou assim, meu Deus, toda vez que eu te ligo você está confessando, você tem tanto pecado assim? Tenho. Então, meus irmãos, minhas irmãs, no julgamento, olha só, no julgamento nada é ignorado por Deus. Pensamentos, palavras, ações, nem o profundo do nosso ser. Eu posso esconder alguma coisa para vocês, mas para Deus eu não consigo. Porque Deus me conhece, como diz aquela música, e diz no Salmo 138, tu me conheces quando estou sentado, tu me conheces quando estou de pé, e assim por diante. Então, irmãos, olha só, irmãs, no julgamento, nada é ignorado por Deus, pensamentos, palavras, ações, nem o profundo do nosso ser. Tudo vivemos diante de Deus, todos os pecados, as graças derramadas sobre nós, mas, no entanto, nós desprezamos. E também os exemplos que nos deram os bons e que culposamente foram tomados por ridículos. O Evangelho de amanhã vai falar sobre os finais dos tempos. E hoje, eu até falei na pregação do Evangelho de amanhã, que às vezes a gente acorda 4 horas da manhã para ir para a academia, é importantíssimo, para fazer uma caminhada, é importantíssimo, mas não acorda às 7 horas para ir na missa. Então nós às vezes tomamos conta do nosso corpo. Eu e o Gatti fazemos lá uma caminhada, mas precisa mais. Mas precisamos tomar conta do nosso corpo, da nossa alma e também do nosso psicológico. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Efésios 2:8, porque é gratuitamente que foste salvo mediante a fé. Isto não provém dos nossos méritos, mas é puro dom de Deus. A vida nesse mundo acaba, mas a alma é eterna. A igreja diz que no momento, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz assim que por isso o homem morre uma só vez e logo após vem o julgamento.
Então essas pessoas que falam sobre reencarnação, a palavra de Deus diz que nós só morremos uma vez, e naquele momento, se eu cair aqui agora, morto, pelo amor de Deus, vai dar um comentário, né? Aquele rapaz da cabeça branca, lá da Renovação Carismática, morreu dentro da igreja. E nesse momento que eu caio, diz a palavra de Deus, eu vou ser julgado. É chamado o julgamento pessoal. Aqui nesse momento, posso ir para o céu, para o purgatório e para o inferno. Um desses três caminhos. Nesse momento, as pessoas que estão morrendo nesse momento, elas são julgadas pelo próprio Jesus. Um julgamento, é só você ver também no Catecismo, no parágrafo 1020, 1021 e 1022. Então, no momento em que a pessoa morre, ela é julgada. Então aqui, ou alcançamos a vida eterna, a salvação não se alcança pelas obras, o porquê nós merecemos, por achar que somos bons. Eu sou bonzinho, eu vou na igreja, eu prego no grupo de oração, mas eu não faço a vontade de Deus. A salvação é pela graça, através da fé em Jesus. Mas eu diz o que é graça? A graça é um favor, é um presente que nós recebemos sem merecermos. A graça não depende do esforço humano. Pois Jesus fez tudo para nós quando morreu na cruz, para perdoar os nossos pecados.